Você não pode ativar o que insiste em preservar aquilo que deveria ter sido encerrado. Essa é a lei inicial, o primeiro choque, a primeira ruptura espiritual, porque nenhuma nova vida nasce onde o antigo ainda é tratado como herança. Eu observei pessoas pedirem transformação enquanto mantinham fidelidade emocional ao personagem que um dia precisaram ser para sobreviver. E por isso, a pergunta precisa ser feita sem suavidade. O que você continua alimentando que o céu já declarou concluído? A pressão que você sente, o peso constante, a sensação de estar andando em areia movediça, não vem da sua incapacidade, não vem da falta de talento, não vem da ausência de fé. Vem do apego silencioso a uma identidade ultrapassada. Você ainda fala a partir de um nome que não foi criado para conduzir seu futuro. Você veste hábitos que já se tornaram uma prisão invisível. Você se apresenta ao mundo como alguém que precisava provar valor, pedir espaço, mendigar validação, aceitar migalhas. E isso não é humildade, isso é sobrevivência prolongada. E sobrevivência não foi o destino que lhe foi designado. Essa roupagem antiga que um dia protegeu, hoje sufoca você. Você não está amarrado por forças externas. Você está repetindo internamente um título que nunca foi definitivo. Eu não falo aqui com linguagem motivacional. Eu falo com a autoridade da lei espiritual, com a clareza da verdade que corta e liberta ao mesmo tempo. Sua identidade antiga precisa ser finalizada, precisa ser desligada, precisa ser entregue ao encerramento com tamanha convicção que não sobre espaço para retorno. Não existe transição sem ruptura. Não existe ascensão sem abandono. Não existe ressurreição onde o corpo antigo ainda é carregado como lembrança sagrada. Pare de tentar ajustar o que já venceu seu prazo. Pare de reafirmar histórias que nasceram da dor. Pare de carregar o passado como se fosse prova de quem você é. O altar da transformação já está preparado. O ciclo está completo. O campo está aberto. Mas existe uma pergunta que define tudo. Você está disposto a permitir que a versão antiga de você termine definitivamente? Porque enquanto você disser que deseja expansão, mas continuar falando como quem teme crescer, enquanto declarar amor, mas se comunicar como quem espera ser rejeitado, enquanto pedir paz, mas manter guerra interna diária, você estará enviando comandos opostos à realidade que deseja criar. Aquilo que não morre não permite nascimento. Aquilo que não é enterrado governa silenciosamente sua mente. Isso não é consolo, isso é cirurgia espiritual. Eu não vim proteger seu ego, eu vim despertar sua consciência. Você não foi moldado para administrar escassez, tolerar dor ou memorizar fracasso como identidade. Você foi desenhado para governar com clareza, e tudo que não se alinha com essa verdade precisa cair agora, não depois, não gradualmente. Agora. Declare comigo internamente com decisão. Eu desligo o falso, eu encerro o antigo, eu ativo o verdadeiro. Este é o início da separação, o ponto onde a consciência assume o comando, porque enquanto você acreditar que é sua história, seus padrões, suas reações, você continuará repetindo o mesmo ciclo. Mas no instante em que sua palavra emerge de um nível mais alto, quando você fala a partir do centro, não da ferida, até o que parecia imutável começa a responder. Você não está se tornando algo novo, você está se lembrando de quem era antes de aprender a se diminuir. E dois centros não podem governar a mesma consciência, assim como sombra e luz não ocupam o mesmo espaço. O eu construído pelo medo e o eu alinhado à verdade não coexistem. Um precisa ceder. Muitos tentam afirmar crescimento externamente, mas internamente continuam obedecendo à voz da limitação, da autoproteção, do controle excessivo. Essa é a identidade moldada por experiências não resolvidas, e ela se sustenta através da repetição silenciosa de frases internas. Eu não posso, agora não é para mim, é melhor não arriscar. Isso não é prudência, isso é o antigo eu preservando o território. E aqui entra a lei da substituição, não como conceito mental, mas como ação espiritual. Você não combate uma identidade, você a substitui. Você não discute com o velho padrão, você deixa de alimentá-lo. Você escolhe conscientemente qual voz terá passagem pela sua boca, porque a voz que sai determina o eu que se manifesta. Você fala como quem perdeu ou como quem foi restaurado. Você se nomeia pela carência ou pela plenitude. Não existe neutralidade na linguagem interna.
Dizer eu sou insuficiente e ao mesmo tempo tentar viver uma vida plena cria fratura energética. Você não expulsa o velho eu com esforço, você o enfraquece com silêncio e o dissolve com uma nova palavra. Cada vez que você se define pela limitação, você reafirma o antigo trono, mas quando declara uma identidade alinhada, você ativa o centro verdadeiro. Quando você diz estou quebrado, o passado responde. Quando você diz estou inteiro, algo começa a se reorganizar. Você não luta contra sombras, você acende luz. Você eleva a verdade até que a mentira não encontre sustentação. Você fala como quem reconhece que a fonte já está dentro de você. Você substitui frases herdadas por declarações conscientes, porque repetição não é hábito, repetição é programação, e programação cria a realidade. Por isso, a afirmação não é auto-engano, é domínio. Quando você afirma consistentemente uma identidade, você cria um novo eixo interno. Não diga uma vez, diga até que seu corpo aceite, até que sua mente se renda, até que seu campo se alinhe. A frase não é um pedido, é um comando. O eu que você alimenta é o eu que governa. O que você chama a si mesmo define a estrutura da sua vida. Agora, não depois. Identidade não nasce das circunstâncias, ela nasce da linguagem interna. Você não pergunta quem você foi, você decide quem você é agora, porque o que você pronuncia se manifesta, não no tempo distante, mas no campo imediato. Quando você afirma força, você não nega a fraqueza, você a desloca. Quando você afirma clareza, você não ignora a confusão, você a encerra. A verdade não reage ao cenário, a verdade cria o cenário. Por isso, você precisa entender que muitas das suas limitações não são fatos, são contratos verbais repetidos ao longo do tempo. Toda vez que você diz, eu sempre falho, eu não sou bom nisso, isso nunca dá certo para mim, você renova um acordo que mantém o ciclo. Mas no instante em que você redefine sua identidade com consciência, algo começa a romper. Sua boca é a ferramenta mais poderosa de transformação. Ela constrói o ambiente interno onde sua realidade se forma. Se você quer viver algo diferente, precisa se nomear diferente. Fale até que seu corpo escute. Fale até que o inconsciente aceite. Fale até que o ambiente responda. Não espere confirmação externa. O comando começa dentro. Quando você fala a partir da verdade, você não está fingindo. Você está ativando o que sempre esteve disponível. O velho eu se sustenta pela familiaridade, não pela verdade. E o familiar nem sempre é correto. Agora, a pergunta essencial: como você tem se chamado nos últimos dias? E qual nome você vai assumir a partir de agora? Porque identidade não é lembrança, é decisão. E decisão se expressa pela palavra. O texto sagrado não diz, descreva a sua fraqueza. Ele diz, declare força. Porque a linguagem não é descritiva, ela é criativa. Você não está mentindo quando afirma uma nova identidade. Você está autorizando o processo de alinhamento. O antigo eu se apega a rótulos nascidos da dor, mas rótulos não são essência, são adaptações temporárias, e adaptações não governam o futuro. A partir do momento em que você declara uma identidade alinhada, você quebra contratos silenciosos, você encerra ciclos automáticos, você deixa de responder ao chamado antigo e passa a responder ao centro verdadeiro. Sua palavra não é decoração, é estrutura, ela define onde sua consciência habita. Se você deseja uma nova realidade, precisa morar em uma nova identidade. E identidade se constrói com linguagem consciente. Não se trata de negar o passado, se trata de não morar nele. Você não está curado quando entende, você está curado quando se reposiciona, e reposicionamento começa na boca. A lei da liberação não é suave, ela não negocia, ela exige decisão. Aquilo que não é encerrado continua ativo. Você não transcende mantendo acordos antigos, você os finaliza com clareza. Declarar fim não é violência, é maturidade espiritual. Olhar para o padrão antigo e dizer, você não me governa mais, é assumir o comando. Isso não é repressão, isso é autoridade. Liberar não é esquecer, liberar é desligar. Você fala o encerramento com presença. Você remove a coroa do medo e assume a responsabilidade da criação. O antigo eu não sai sozinho, ele sai quando perde autorização. Enquanto você continuar justificando, ele permanece, mas quando você decide encerrar, ele perde voz. Você não é o que lhe aconteceu, você é o que você decide sustentar agora. E sustentar
é falar. Manter silêncio diante da mentira é permitir que ela governe. Por isso você fala não para convencer outros, mas para alinhar a si mesmo. Quando você nomeia o falso, ele perde força. Quando você afirma o verdadeiro, ele se estabelece. Aquilo que você chama pelo nome ganha existência consciente. Por isso, escolha com precisão o que você diz sobre si mesmo, porque cada palavra é um decreto em movimento. A partir do instante em que você assume a identidade correta, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque o ponto de emissão mudou. Você parou de reagir e começou a comandar. Isso é o que quase ninguém entende. Não é o ambiente que cria o seu estado, é o seu estado que organiza o ambiente. Quando a identidade se alinha, a realidade se ajusta automaticamente. Por isso, pessoas diferentes vivem experiências opostas no mesmo cenário. Enquanto uma prospera, a outra trava. Enquanto uma avança, a outra repete o mesmo erro. A diferença não está na oportunidade, está na posição interna de quem observa e age. A identidade antiga sempre reage a partir da escassez. Ela se move tentando proteger algo. Ela fala tentando evitar dor. Ela age com medo de perder o que nunca teve. Já a identidade alinhada não se defende, ela se expressa. Ela não corre atrás, ela se posiciona. Ela não implora, ela declara. E esse é o ponto onde muitos falham. Eles querem resultados novos com linguagem antiga. Querem expansão, falando como quem espera permissão. Querem autoridade, mas continuam pedindo aprovação. Isso gera curto-circuito interno, porque a mente recebe comandos opostos, e quando isso acontece, o sistema trava, não por punição, mas por incoerência interna. A realidade responde à clareza, não ao desejo confuso. Você não manifesta aquilo que quer, você manifesta aquilo que sustenta. E sustentar é manter uma identidade ativa, mesmo quando nada externo confirma isso. Isso é domínio espiritual e emocional. Por isso, as afirmações não funcionam para quem fala sem assumir, para quem repete, mas não se move, para quem diz, mas continua se definindo pelo medo. A palavra só tem poder quando nasce de uma decisão interna, não de uma tentativa de escape. Repetir frases esperando milagre é ilusão. Afirmar identidade com responsabilidade é criação. Você não diz sou forte esperando se sentir forte. Você diz sou forte e age como tal, mesmo com desconforto. E é esse movimento que reorganiza tudo. O campo responde ao alinhamento, não à esperança. Quando você fala a partir do centro, a vida começa a cooperar, porque finalmente existe um eixo claro. A identidade correta elimina ruído interno, e onde não há ruído, há fluxo. Você deixa de lutar contra si mesmo, e essa é a maior libertação possível. Muitas das batalhas externas que você enfrenta são reflexos de conflitos internos não resolvidos. Quando você resolve internamente, o externo perde força. Quando você se decide, o mundo se adapta, porque não existe força mais poderosa do que alguém alinhado consigo mesmo. O antigo eu vivia em reação constante. Precisava provar, justificar, explicar, defender. O novo eu não explica, ele se apresenta. Não reage, ele direciona. Não espera, ele cria. Isso não é arrogância, é maturidade espiritual. É saber quem você é e não negociar isso com o ambiente. A identidade alinhada não muda para caber, ela faz o ambiente se ajustar. Esse é o ponto onde a vida começa a responder com fluidez. Portas surgem, encontros acontecem, soluções aparecem, não como sorte, mas como consequência direta de coerência interna. Você não está sendo ajudado, você está sendo refletido. A realidade apenas espelha a identidade dominante. Por isso, quando você muda internamente, algo externo precisa mudar. Não por magia, mas por lei. Aquilo que não se ajusta naturalmente se afasta. Oportunidades desalinhadas somem. Pessoas que não vibram com sua nova posição se distanciam. Padrões antigos perdem força. Tudo isso não é perda, é limpeza, é recalibração.
É o campo se reorganizando em torno de quem você decidiu ser. Muitos confundem esse processo com caos, mas na verdade é ordem sendo reestabelecida. Quando algo sai do lugar, é porque não pertencia à nova estrutura. O problema é que o antigo eu interpreta isso como ameaça, enquanto o novo reconhece como libertação. Quando você assume uma identidade mais elevada, você passa por um período de ajuste, onde tudo que não corresponde é exposto. Isso não é ataque, é revelação. É a vida mostrando o que precisa sair para que o novo se sustente. Quem não entende esse processo recua, volta para o antigo por medo de perder estabilidade. Mas estabilidade falsa nunca foi segurança. Era apenas zona conhecida. O alinhamento verdadeiro não negocia com o conforto inicial. Ele exige firmeza e presença. E aqui entra a lei da persistência consciente. Não basta declarar uma vez, é preciso sustentar até que o campo se ajuste completamente. A identidade alinhada não oscila conforme o humor, ela se mantém mesmo quando o externo testa. Isso não é rigidez, é convicção. Você não precisa convencer ninguém, apenas continuar sendo, e o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado, porque cada dia sustentado consolida a nova estrutura. Você não corre atrás de resultados, você permite que eles se organizem. Quando você para de interferir com dúvida, ansiedade e autossabotagem, tudo flui com mais naturalidade. O antigo eu vivia tentando controlar tudo, porque não confiava. O novo eu age com direção e solta o resto, porque sabe que o alinhamento cuida da sequência. Você não força portas, você se posiciona e as portas compatíveis se abrem. Essa é a diferença entre esforço e autoridade. Esforço tenta compensar falta de alinhamento. Autoridade nasce da coerência interna e não cansa porque não luta contra si mesmo. Quando você está alinhado, suas ações têm peso, sua palavra tem impacto, sua presença altera ambientes, não por imposição, mas por clareza. Pessoas sentem quando alguém está inteiro e respondem a isso, consciente ou inconscientemente. É por isso que certas pessoas entram em um lugar e tudo muda. Elas não falam alto, não se explicam, não competem. Elas apenas estão posicionadas e o campo reconhece isso. Esse é o efeito da identidade correta, operando sem conflito interno. Você não precisa mais se provar, porque você já se reconheceu. E esse reconhecimento interno elimina a necessidade de validação externa. Você age a partir da verdade, não da carência. Isso muda tudo, desde relacionamentos até decisões financeiras, até a forma como você lida com desafios. Porque agora você responde como alguém que sabe quem é, não como alguém tentando descobrir no meio do caos. A identidade alinhada não pede permissão para existir, ela simplesmente existe. E isso incomoda o antigo sistema, porque foi construído sobre medo, dependência e controle. Mas você não foi feito para operar assim. Você foi feito para criar, conduzir, expandir e servir, a partir de plenitude, não de sobrevivência. Quando você entende isso, o jogo muda completamente. Você para de esperar sinais externos e passa a ser o sinal. Você não aguarda a aprovação, você aprova a si mesmo. Você não espera um momento perfeito, você se torna o momento. E isso não é força bruta, é alinhamento interno profundo que gera ação natural, sem esforço excessivo. O corpo responde, a mente se organiza, as decisões ficam mais claras, porque não há mais guerra interna. E onde não há guerra, há energia disponível para criar, construir e sustentar uma vida mais elevada. Tudo começa dentro e se manifesta fora, não como milagre, mas como consequência direta da identidade dominante. Existe um momento silencioso em que a identidade nova começa a ser testada não por palavras, mas por circunstâncias. Porque a vida sempre verifica coerência antes de consolidar estrutura. Quando você declara internamente quem é, o campo responde criando situações que exigem que você sustente essa posição sem retorno imediato. É aí que muitos desistem, não porque a declaração era falsa, mas porque não estavam prontos para manter o alinhamento sem aplauso. A identidade antiga vivia de confirmação externa, precisava de sinais constantes, precisava de validação, precisava de segurança visível. A identidade alinhada se sustenta sozinha,
porque sua fonte não está fora. Quando você cruza esse limiar, algo muda profundamente. Você para de medir seu valor pelo resultado imediato e passa a medir pela integridade da sua postura. Isso é maturidade espiritual. É agir certo mesmo quando ninguém está olhando. É manter a palavra mesmo quando o ambiente ainda não se ajustou. É permanecer firme sem endurecer, flexível sem ceder, alinhado sem rigidez. O teste não vem para te punir, vem para te estabilizar. Tudo que é real passa por verificação. Aquilo que não suporta sustentação não se mantém. Por isso o universo testa não por crueldade, mas por precisão. Quando você mantém a identidade correta, mesmo sob pressão, o campo entende que agora existe consistência suficiente para suportar expansão, porque expansão sem base gera colapso. Você não recebe mais do que pode sustentar. Por isso, o alinhamento vem antes da abundância, a clareza antes da velocidade, a identidade antes do resultado. E enquanto você sustenta internamente, o mundo externo se reorganiza nos bastidores. Oportunidades se alinham, pessoas certas se aproximam, caminhos se abrem sem alarde, sem espetáculo, apenas com naturalidade. E quando isso acontece, parece sorte, mas é apenas consequência tardia de uma decisão mantida em silêncio por tempo suficiente. O antigo eu se cansava rápido, porque lutava contra si mesmo. O novo não se desgasta, porque flui a partir de coerência. E isso muda a forma como você experimenta o tempo. O tempo deixa de ser inimigo, deixa de ser ansiedade, deixa de ser cobrança e passa a ser aliado, porque cada dia vivido em alinhamento constrói algo sólido, mesmo que invisível. Você não precisa mais correr, porque sabe que está no caminho, e quem está no caminho certo não precisa acelerar, precisa permanecer. Essa permanência é o que cria estabilidade interna, e estabilidade interna cria magnetismo natural. Pessoas confiam em quem não oscila, em quem não se contradiz, em quem se move com clareza, mesmo em silêncio. Quando você se torna estável internamente, o mundo começa a tratar de forma diferente, não por manipulação, mas por leitura inconsciente. Todos leem coerência, todos sentem presença, todos respondem à segurança que vem de dentro. E essa segurança não é arrogância, é descanso, é a ausência da necessidade de provar algo. Você não precisa mais convencer, você apenas demonstra com postura, com decisão, com ação alinhada. E isso tem um efeito profundo nos relacionamentos, porque você para de aceitar menos, não por orgulho, mas porque não ressoa mais. Você não rejeita, você simplesmente não se encaixa. E isso é libertador, porque elimina conflitos desnecessários. Você não briga com o que não combina, você apenas segue seu caminho, e o que é compatível acompanha. O antigo eu vivia negociando limites, o novo estabelece naturalmente. Você não precisa explicar seus padrões, eles são evidentes pela forma como você age, pela forma como você fala, pela forma como você decide. A identidade alinhada cria limites sem agressividade. E isso muda tudo, porque agora você não está reagindo a invasões. Você está vivendo a partir de um centro firme. E quando o centro é firme, o entorno se ajusta sem esforço excessivo. Essa é a verdadeira autoridade, não aquela que impõe, mas aquela que organiza o campo apenas por existir. E conforme você sustenta essa posição, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a confiar em si mesmo, e essa confiança não vem de resultados, vem de repetidas escolhas alinhadas ao longo do tempo. Cada vez que você age conforme a identidade correta, você reforça internamente a certeza de quem você é. E essa certeza elimina medo, elimina dúvida, elimina a necessidade de aprovação externa. Você passa a se orientar por clareza, não por urgência. E isso muda a qualidade das decisões, porque decisões tomadas sem urgência são mais precisas, mais sustentáveis, mais alinhadas com o longo prazo. O antigo eu vivia apagando incêndios, o novo constrói estruturas. O antigo reagia, o novo planeja. O antigo se perdia em emoção, o novo sente, mas não se afoga. A identidade alinhada não elimina a emoção, ela a organiza. Você sente sem ser dominado, você percebe sem se confundir, você escolhe sem se culpar, porque agora existe um eixo interno confiável. E quando esse eixo está ativo, a vida começa a fluir de forma mais limpa, menos caótica, menos dramática. Não porque não existam desafios, mas porque você não é mais arrastado por eles. Você responde com presença, e presença transforma tudo.
A identidade correta não promete ausência de problemas, promete capacidade de atravessar com clareza e sair fortalecido. E é isso que gera crescimento real, não picos emocionais, mas consistência interna sustentada ao longo do tempo. Quando você chega aqui, você entende que a transformação verdadeira não foi externa, foi interna, e tudo o que veio depois foi apenas reflexo. Você não se tornou alguém diferente, você removeu camadas falsas, você não adquiriu poder, você parou de desperdiçar energia, você não encontrou algo novo, você lembrou quem sempre foi. E esse lembrar muda tudo, porque agora você age a partir da essência, não da adaptação. A essência não se cansa, não se perde, não se fragmenta, ela apenas se expressa quando permitida. E permitir começa com decisão mantida, com linguagem alinhada e sustentada com ação coerente ao longo do tempo. Em algum ponto desse processo você percebe algo sutil, mas definitivo. Você não está mais tentando mudar. Você está vivendo a partir de uma base diferente. E essa percepção não vem como euforia, vem como calma profunda, como se algo tivesse finalmente encaixado. A mente desacelera, o corpo relaxa, as decisões ficam mais simples, porque não existe mais disputa interna. Quando a identidade correta se estabelece, o barulho some e o silêncio passa a ser produtivo, não vazio, mas cheio de direção. Esse silêncio é o espaço onde a intuição opera com clareza, porque agora ela não compete com medo, ansiedade ou expectativa. Você começa a ouvir melhor, não vozes externas, mas o sinal interno que sempre esteve presente, mas era abafado pelo ruído do antigo eu. Esse sinal não grita, ele orienta com precisão. E quanto mais você confia, mais claro ele se torna. Isso cria um ciclo virtuoso. Confiança gera clareza, clareza gera ação alinhada reforça a confiança e assim a estrutura se fortalece sem esforço excessivo. A identidade antiga precisava de controle constante. O novo opera por alinhamento natural. Você não precisa monitorar tudo. Você sabe quando algo não encaixa porque o corpo reage, a energia pesa, a mente contrai, e você aprende a respeitar esses sinais, não como medo, mas como informação. A maturidade vem quando você aprende a diferenciar alerta de sabotagem. O antigo eu confundia os dois. O novo reconhece a diferença porque está centrado. Quando você está centrado, você não se precipita nem paralisa. Você avança com discernimento. E isso muda radicalmente a qualidade da sua vida, porque agora suas escolhas são menos reativas, menos impulsivas, menos condicionadas por traumas antigos. Você não responde mais a partir de feridas, você responde a partir de presença. E presença é o maior ativo que alguém pode ter, porque ela dissolve conflitos antes mesmo que se formem. Pessoas alinhadas não criam dramas desnecessários, não alimentam tensões inúteis, não se envolvem em jogos de poder porque não precisam provar nada. E isso as torna naturalmente influentes, não por carisma artificial, mas por solidez interna. O mundo respeita quem se respeita, e esse respeito começa na forma como você trata seus próprios limites. Quando você diz não sem culpa, quando você diz sim sem medo, quando você escolhe sem se justificar, você envia uma mensagem clara ao campo, e o campo responde com coerência. A identidade correta cria simplicidade onde antes havia confusão. Decisões que antes exigiam longas análises, agora se resolvem rapidamente, porque o critério mudou. Você não escolhe mais pelo que agrada ou pelo que evita a dor. Você escolhe pelo que está alinhado, e alinhamento é um filtro poderoso. Ele elimina opções desnecessárias, reduz desgaste e direciona a energia para o que realmente importa. Isso não significa que tudo fica fácil, significa que tudo fica mais claro, e clareza reduz sofrimento, porque grande parte da dor humana vem da indecisão, da incoerência e da autotraição. Quando você age contra si mesmo repetidamente, o sistema entra em colapso emocional. Mas quando você age em congruência, mesmo escolhas difíceis se tornam suportáveis, porque fazem sentido interno, e o sentido sustenta. Você começa a confiar que, mesmo quando algo termina, algo melhor se reorganiza, não por pensamento positivo, mas por experiência repetida. Você já viu o campo responder ao alinhamento antes, e isso cria segurança real, não baseada em promessas, mas em evidência vivida.
Essa segurança muda a forma como você encara perdas, desafios e mudanças. Você não entra em desespero porque sabe que sua identidade não depende de circunstâncias. Ela permanece mesmo quando o cenário muda. E essa estabilidade interna é o que permite crescimento contínuo, porque você não precisa se reconstruir a cada queda. Você apenas se ajusta e segue. O antigo eu desmoronava a cada impacto. O novo absorve, aprende e continua, porque não está apoiado em expectativas frágeis, mas em uma base sólida de autoconhecimento e posicionamento interno. Quando você chega aqui, você entende que a verdadeira transformação não foi conquistar algo externo, mas se tornar alguém confiável para si mesmo. E isso é libertador, porque elimina a necessidade de buscar segurança fora. Você se torna sua própria referência, e quando você é sua referência, o mundo deixa de te manipular. Você não é facilmente abalado por opiniões, mudanças repentinas ou comparações, porque sabe quem é e para onde está indo, mesmo que o caminho ainda esteja se revelando passo a passo. A identidade alinhada não exige mapa completo, ela exige direção clara e coragem para caminhar com presença. Você não precisa saber tudo, precisa apenas saber quem você é enquanto caminha, e isso muda completamente sua relação com o desconhecido. O desconhecido deixa de ser ameaça e passa a ser espaço de criação. Você entra em territórios novos com curiosidade, não com medo, porque confia na sua capacidade de responder em tempo real. E essa confiança é construída, não por teorias, mas por prática diária de alinhamento. Cada vez que você escolhe coerência, você se fortalece. Cada vez que você se honra, você se estabiliza. Cada vez que você mantém sua palavra, você se consolida. E essa consolidação interna cria um campo tão estável que a vida começa a oferecer desafios maiores, não para te derrubar, mas porque agora você tem estrutura para sustentar mais responsabilidade, mais impacto, mais expansão. O crescimento verdadeiro vem acompanhado de maior responsabilidade, porque agora você não pode mais fingir ignorância. Você sabe o efeito da sua palavra, da sua postura, das suas escolhas, e isso exige integridade contínua. A identidade alinhada não permite auto-engano prolongado. Quando você sai do eixo, você sente rapidamente e retorna, porque valoriza a coerência mais do que o conforto momentâneo. E essa é a marca de alguém que amadureceu espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Alguém que não vive mais reagindo, mas criando a partir de um centro firme. E esse centro não é rígido, ele é vivo, adaptável, consciente, mas nunca perdido porque sabe de onde vem e para onde aponta. E enquanto você sustenta esse estado, a vida continua respondendo, ajustando, entregando, abrindo caminhos, não como prêmio, mas como consequência inevitável da ordem interna restabelecida. E à medida que esse estado se consolida, algo ainda mais profundo acontece. Você percebe que não precisa mais se motivar constantemente, porque a motivação era necessária apenas quando havia conflito interno. Agora existe movimento natural, como um rio que segue seu curso sem precisar ser empurrado. A energia não vem mais de picos emocionais, mas de coerência sustentada. E isso muda tudo, porque o que antes dependia de esforço, agora flui por consequência. Você acorda com direção, mesmo em dias comuns, mesmo sem grandes eventos, mesmo sem estímulos externos. E essa direção não é ansiedade por fazer mais, é clareza sobre o próximo passo. Apenas um passo. E isso é suficiente, porque quando a identidade está alinhada, o próximo passo sempre se revela no tempo certo. Você não precisa correr atrás do futuro, ele se aproxima quando você sustenta presença no agora. O antigo eu vivia projetado para frente, sempre tentando chegar a algum lugar, para finalmente se sentir inteiro. O novo entende que a inteireza vem primeiro e o caminho se ajusta depois. Essa inversão é o que libera o peso invisível que tantas pessoas carregam: o peso de tentar ser alguém, o peso de provar valor, o peso de justificar a própria existência. Quando esse peso cai, a vida se torna mais leve, não porque não haja desafios, mas porque você não carrega mais narrativas desnecessárias junto com eles. Você enfrenta o que é real no momento presente, sem somar camadas de drama criadas pela mente. E isso preserva energia, energia que agora pode ser usada para criar, construir, servir, expandir.
Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas, porque estava ocupado demais tentando sobreviver internamente. Agora que o sistema interno está regulado, o campo externo se torna mais legível. Você lê pessoas, situações, contextos com mais precisão, porque não projeta tanto suas carências ou medos. Você vê o que é e age de acordo. E isso cria relacionamentos mais limpos, escolhas mais estratégicas e uma sensação contínua de estar no lugar certo, mesmo quando tudo ainda não está resolvido. Porque estar no lugar certo não é ausência de problemas, é presença de alinhamento. E alinhamento gera confiança silenciosa, aquela que não precisa ser anunciada, mas é sentida por quem está perto. Pessoas alinhadas transmitem segurança sem falar muito, porque não há tensão oculta tentando se esconder. E isso atrai naturalmente colaboração, respeito e abertura. O campo responde à integridade, porque integridade é previsibilidade energética, e sistemas saudáveis gostam de previsibilidade. Você se torna alguém com quem é fácil lidar, não porque concorda com tudo, mas porque é claro, firme e consistente. E essa consistência cria reputação energética, mesmo antes da reputação social. As pessoas sentem que podem confiar porque você não oscila conforme o vento. E isso não significa rigidez, significa coerência adaptável. Você ajusta a forma, mas mantém o eixo. E quanto mais você vive assim, mais percebe que muitas batalhas antigas simplesmente deixam de existir. Discussões que antes te consumiam, agora nem começam. Situações que antes te tiravam do eixo, agora passam sem impacto, porque não encontram ressonância dentro de você. O mundo só consegue ativar aquilo que ainda vive em nós. Quando algo não vive mais dentro, não reage fora. E essa é uma liberdade silenciosa, profunda, quase invisível, mas extremamente poderosa. Você deixa de ser refém de gatilhos externos, porque reconhece e integra suas próprias sombras, ao invés de lutar contra elas. Você não precisa mais negar fragilidades, nem inflar forças. Você se vê com clareza, e essa visão honesta elimina a autossabotagem, porque a sabotagem nasce da negação, não da consciência. Quando você conhece seus limites reais, você não se coloca em armadilhas. Quando conhece suas capacidades verdadeiras, você não se diminui nem se expõe desnecessariamente. Essa calibragem interna cria decisões mais inteligentes, menos emocionais e, paradoxalmente, mais humanas. Porque agora a emoção não domina, mas informa. Você sente sem se perder, percebe sem se afogar, responde sem reagir. E esse equilíbrio é raro, por isso tão impactante. Ele transforma não só sua vida, mas o ambiente ao seu redor, porque estados internos são contagiosos. Pessoas reguladas ajudam a regular ambientes caóticos apenas pela presença. E isso é liderança real, não aquela que se impõe, mas aquela que estabiliza sem esforço. Quando você entra em um espaço e o clima muda sem que você diga nada, isso é sinal de alinhamento profundo. Você não precisa ensinar, convencer ou corrigir. Você apenas sustenta, e o campo se reorganiza, porque a coerência é uma força organizadora. Você se torna um ponto de referência, e isso traz responsabilidade, porque agora suas escolhas têm peso real, não apenas para você, mas para quem se conecta a você. Por isso, a maturidade cresce junto com o alinhamento. Você começa a escolher não apenas pelo que é bom para você, mas pelo impacto sistêmico das suas decisões. Isso não te sobrecarrega, porque você não assume responsabilidades que não são suas, mas te torna mais consciente do efeito dominó que cada ação gera. E essa consciência refina ainda mais seu comportamento. Você fala menos, promete menos, mas entrega mais, porque entende que palavra é contrato energético e não desperdiça contratos. Você aprende a respeitar o tempo das coisas, sem cair na passividade, porque respeitar o tempo não é esperar, é sustentar a postura correta enquanto o processo se desenrola. E isso exige disciplina emocional, não aquela dura, mas aquela firme que mantém o eixo, mesmo quando a mente tenta antecipar resultados. Você aprende a confiar no intervalo entre plantar e colher, sem tentar desenterrar a semente. E essa confiança se constrói pela repetição de experiências, onde você sustentou o alinhamento e viu o campo responder. Talvez não exatamente como imaginou, mas sempre de forma coerente com quem você se tornou. E isso reforça a compreensão de que a vida não responde aos seus desejos, ela responde à sua identidade. O que você recebe é compatível com quem você está sendo, não com quem você gostaria de ser.
Por isso, o trabalho interno é sempre prioritário. Quando algo não está fluindo, você não força, você ajusta o estado e o fluxo retorna naturalmente. Essa é a diferença entre viver pela lei do esforço e viver pela lei da coerência. Esforço tenta compensar desalinhamento. Coerência elimina a necessidade de compensar. E quando você realmente entende isso, para de tentar consertar o mundo e passa a se organizar internamente. E essa organização interna é o maior ato de poder silencioso que existe, porque tudo se reorganiza ao seu redor sem luta, sem desgaste, sem imposição, apenas por ressonância. Você se torna um campo estável, e campos estáveis organizam sistemas instáveis. Isso é física, emocional, espiritual e social ao mesmo tempo. E quanto mais você vive nesse estado, mais simples tudo fica. Não mais fácil necessariamente, mas mais simples, menos ruído, menos confusão, menos desperdício de energia. E essa simplicidade é o verdadeiro luxo de uma vida alinhada, não excesso, mas essencialidade. Você sabe o que importa e o que não importa, e age de acordo. E isso libera tempo, presença e clareza para aquilo que realmente expande sua vida e a vida dos outros. E é assim que a transformação se completa, não como um evento pontual, mas como um modo de existir contínuo, sustentável, silenciosamente poderoso. E conforme esse modo de existir se solidifica, você começa a perceber algo ainda mais sutil, porém decisivo. A sua relação com o tempo muda radicalmente. Antes, o tempo era um inimigo, algo que corria contra você, algo que pressionava, cobrava, exigia. Agora, o tempo se torna um aliado silencioso, porque você não tenta mais dominá-lo nem fugir dele. Você o habita plenamente. E quando você habita o tempo, ele se expande subjetivamente. As horas rendem mais, não porque você faz mais coisas, mas porque está inteiro em cada coisa que faz. A fragmentação mental desaparece gradualmente. Você não está mais dividido entre passado e futuro, entre culpa e expectativa, entre medo e fantasia. Você está presente. E presença é eficiência energética máxima. Um corpo presente, uma mente presente, um campo presente produzem resultados exponenciais com menos desgaste. E isso explica por que pessoas alinhadas parecem realizar muito sem parecer cansadas. Elas não gastam energia lutando contra si mesmas, não desperdiçam força tentando sustentar máscaras, não carregam diálogos internos sabotadores. O fluxo interno é direto, claro, sem vazamentos. E essa economia energética se traduz em vitalidade física, clareza mental, estabilidade emocional e magnetismo relacional. Você começa a notar que seu corpo responde diferente, dorme melhor, respira mais profundo, digere melhor, porque o sistema nervoso não está mais em constante alerta. Quando a identidade está definida, o corpo relaxa, porque sabe quem está no comando. E um corpo que confia em quem governa libera recursos para a criação, não para a defesa. Você deixa de viver em modo sobrevivência e entra em modo construção. E essa transição muda tudo, porque sobrevivência consome, construção expande, e expansão gera sentido. Você passa a sentir sentido mesmo em tarefas simples, porque elas fazem parte de um movimento maior, coerente com quem você é. Não são mais obrigações impostas, mas expressões naturais da sua direção interna. E isso muda a qualidade da sua motivação, que deixa de ser extrínseca e se torna intrínseca. Você não precisa se empurrar, você se puxa naturalmente para frente, porque existe congruência entre intenção e ação. E essa congruência cria uma sensação de dignidade silenciosa. Você se respeita mais, porque cumpre acordos internos. Você confia mais em si mesmo, porque suas palavras internas têm valor. E isso restaura algo fundamental que muitas pessoas perderam: a autoconfiança verdadeira. Não aquela inflada, mas aquela tranquila que nasce da consistência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Quando essas camadas se alinham, você se torna íntegro. E integridade é poder, não no sentido de controle, mas no sentido de inteireza. Você não precisa de validação constante, porque se valida internamente. Não precisa competir, porque está ocupado demais sendo quem é.
E isso liberta uma quantidade absurda de energia criativa que antes estava presa em comparação, inveja, autocobrança e medo de julgamento. Quando essas amarras caem, você começa a criar de forma mais autêntica. Seus projetos ganham alma, suas palavras ganham peso, suas ações ganham impacto, porque não vêm de carência, mas de expressão. E o mundo reconhece isso, mesmo que não saiba explicar por quê. Pessoas sentem quando algo vem de um lugar verdadeiro e se conectam com isso naturalmente. Você começa a atrair situações alinhadas, não por esforço, mas por compatibilidade energética. Oportunidades aparecem não como sorte, mas como consequência lógica de quem você se tornou. Portas se abrem porque agora você cabe nelas. Antes talvez até estivessem ali, mas você não tinha estrutura interna para atravessar, ou não as via porque estava desalinhado. Agora você vê, reconhece e atravessa sem drama, sem exagero, com naturalidade, porque aquilo é congruente com seu estado. E essa naturalidade é a marca da verdadeira evolução espiritual, psicológica e prática. Não há espetáculo, não há alarde, há estabilidade, crescimento contínuo e impacto real. Você não sente necessidade de anunciar transformações porque vive elas. E isso é percebido no longo prazo, pelas mudanças concretas na sua vida, nos seus resultados, nos seus relacionamentos, na sua paz interna. E essa paz não é passividade, é base sólida, a partir da qual você age com precisão. Você se torna mais seletivo, não por medo, mas por clareza. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a dizer sim sem se perder. Aprende a pausar sem se estagnar. Aprende a avançar sem atropelar. E esse equilíbrio fino é construído dia após dia, através de pequenas escolhas alinhadas, não por grandes decisões isoladas, mas por coerência acumulada. E quanto mais essa coerência se acumula, mais difícil se torna voltar a antigos padrões, não porque você se proíbe, mas porque eles simplesmente não fazem mais sentido. Você não sente atração pelo que não ressoa, e isso é libertador porque elimina a luta interna. Você não precisa resistir ao que não deseja genuinamente. Quando a identidade está clara, o desejo se reorganiza naturalmente. Você passa a querer o que te expande e perde interesse pelo que te contrai. E essa mudança de desejo é um dos sinais mais claros de maturidade interna. Você não força novos hábitos, eles emergem como consequência de quem você está sendo. Você cuida mais do corpo, não por estética, mas por respeito. Cuida mais da mente, não por controle, mas por higiene. Cuida mais das palavras, não por censura, mas por consciência. E esse cuidado integrado cria um estilo de vida sustentável, não baseado em picos, mas em constância. E constância vence intensidade, no longo prazo, sempre. Você percebe que não precisa mudar tudo de uma vez, nem provar nada para ninguém. Você apenas precisa continuar sustentando o estado correto e ajustando quando necessário. Sem drama, sem autopunição, sem romantizar o sofrimento. Você aprende a tratar a si mesmo como um sistema inteligente que precisa de ajustes finos, não como um problema a ser corrigido. E essa postura interna muda completamente a forma como você enfrenta desafios. Quando algo dá errado, você não colapsa, nem se identifica com o erro. Você analisa, ajusta, aprende e segue, porque seu valor não está em jogo, apenas a estratégia. E isso preserva a autoestima e acelera crescimento. Você erra mais rápido, aprende mais rápido, evolui mais rápido, porque não gasta energia se defendendo do próprio erro. E essa capacidade de aprender sem se destruir é um dos maiores ativos que alguém pode desenvolver. E ela nasce diretamente do alinhamento identitário. Quando a identidade está clara, o desejo se reorganiza naturalmente. Você passa a querer o que te expande e perde interesse pelo que te contrai. E essa mudança de desejo é um dos sinais mais claros de maturidade interna. Você não força novos hábitos, eles emergem como consequência de quem você está sendo. Você cuida mais do corpo, não por estética, mas por respeito. Cuida mais da mente, não por controle, mas por higiene. Cuida mais das palavras, não por censura, mas por consciência. E esse cuidado integrado cria um estilo de vida sustentável, não baseado em picos, mas em constância.
E constância vence intensidade no longo prazo sempre. Você percebe que não precisa mudar tudo de uma vez, nem provar nada para ninguém. Você apenas precisa continuar sustentando o estado correto e ajustando quando necessário. Sem drama, sem autopunição, sem romantizar o sofrimento. Você aprende a tratar a si mesmo como um sistema inteligente que precisa de ajustes finos, não como um problema a ser corrigido. E essa postura interna muda completamente a forma como você enfrenta desafios. Quando algo dá errado, você não colapsa, nem se identifica com o erro. Você analisa, ajusta, aprende e segue, porque seu valor não está em jogo, apenas a estratégia. E isso preserva a autoestima e acelera crescimento. Você erra mais rápido, aprende mais rápido, evolui mais rápido, porque não gasta energia se defendendo do próprio erro. E essa capacidade de aprender sem se destruir é um dos maiores ativos que alguém pode desenvolver, e ela nasce diretamente do alinhamento identitário. Quando a identidade está clara, o desejo se reorganiza naturalmente. Você passa a querer o que te expande e perde interesse pelo que te contrai. E essa mudança de desejo é um dos sinais mais claros de maturidade interna. Você não força novos hábitos, eles emergem como consequência de quem você está sendo. Você cuida mais do corpo, não por estética, mas por respeito. Cuida mais da mente, não por controle, mas por higiene. Cuida mais das palavras, não por censura, mas por consciência. E esse cuidado integrado cria um estilo de vida sustentável, não baseado em picos, mas em constância. E constância vence intensidade no longo prazo sempre. Você percebe que não precisa mudar tudo de uma vez, nem provar nada para ninguém. Você apenas precisa continuar sustentando o estado correto e ajustando quando necessário. Sem drama, sem autopunição, sem romantizar o sofrimento. Você aprende a tratar a si mesmo como um sistema inteligente que precisa de ajustes finos, não como um problema a ser corrigido. E essa postura interna muda completamente a forma como você enfrenta desafios. Quando algo dá errado, você não colapsa, nem se identifica com o erro. Você analisa, ajusta, aprende e segue, porque seu valor não está em jogo. Apenas. E agora que tudo isso foi dito, não como teoria, não como promessa, não como entretenimento, mas como um mapa vivo, você precisa entender algo essencial. Nada do que foi ativado aqui depende de mim. Nada do que foi revelado depende deste texto. Nada do que começou depende de continuar ouvindo alguém de fora, porque o ponto real nunca foi receber mais informação. O ponto sempre foi assumir posição interna. Você não chegou até aqui por acaso. Você não leu tudo isso por curiosidade. Você chegou porque existe em você uma prontidão silenciosa, uma disposição de parar de adiar, de parar de fragmentar, de parar de negociar com versões antigas de si mesmo. Este momento não é emocional, é decisivo. Não no sentido dramático, mas no sentido estrutural. Algo se reorganizou enquanto você acompanhava esse fluxo. Algo se alinhou, sem alarde, sem espetáculo. E isso acontece porque quando a verdade é reconhecida internamente, ela não pede permissão. Ela se instala, e a partir desse instante a sua responsabilidade muda, não no sentido de peso, mas de maturidade. Você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais agir como se estivesse perdido, porque agora existe um eixo interno disponível, e sempre que você tentar agir fora dele, o desconforto surgirá, não como punição, mas como correção natural. Esse desconforto será o seu novo guia, porque ele não vem do medo, vem da incoerência. E incoerência dói mais quando você já conheceu o alinhamento. E isso é bom. Isso significa que você despertou para um nível mais refinado de consciência, onde pequenas distorções já são percebidas e corrigidas mais cedo. E quanto mais cedo você corrige, menos energia se perde, menos dano se acumula, menos tempo se desperdiça. E essa economia silenciosa é o que cria uma vida mais limpa, mais fluida, mais honesta consigo mesmo. Você não precisa mais de grandes viradas externas, porque agora você opera a partir de microalinhamentos internos constantes. E isso é muito mais poderoso e sustentável do que qualquer explosão temporária de motivação. Você não depende mais de inspiração, você opera por identidade. E identidade sustenta a ação mesmo nos dias comuns,
mesmo nos dias neutros, mesmo quando nada extraordinário acontece, porque a maior parte da vida acontece nesses dias, e agora você está presente neles, inteiro, não fugindo, não esperando, não se anestesiando, você está vivendo, e viver de forma alinhada é profundamente simples e profundamente exigente. Simples porque não requer adereços, exigente porque pede verdade contínua consigo mesmo. Mas essa exigência não pesa, ela liberta, porque cada escolha alinhada reduz o atrito interno, e quanto menos atrito, mais fluidez, mais energia, mais clareza. E essa clareza começa a se refletir externamente em escolhas melhores, conversas mais honestas, decisões mais firmes, caminhos mais coerentes. E aos poucos, sem precisar anunciar nada, a sua vida começa a mudar de textura. As coisas ficam mais diretas, menos confusas, menos carregadas emocionalmente. Você se envolve menos em dramas desnecessários porque não precisa mais provar nada, não precisa vencer discussões, não precisa se explicar. O silêncio passa a ter mais força do que a reação, a pausa mais poder do que o impulso, a escuta mais valor do que a imposição. E isso não te enfraquece, te fortalece, porque agora você age por escolha, não por reatividade. E essa diferença muda tudo. Você começa a liderar a própria experiência de vida, não no sentido de controle rígido, mas no sentido de autoria. Você é o autor do seu dia, das suas respostas, da sua postura interna. E quando algo foge do controle externo, você não entra em colapso, porque sua base não está fora, está dentro. E isso cria uma segurança silenciosa que não depende de garantias, não depende de promessas, não depende de resultados imediatos. É uma segurança baseada em capacidade interna. E capacidade interna cresce quanto mais você confia em si mesmo, quanto mais você honra seus próprios acordos, quanto mais você vive de acordo com o que sabe ser verdadeiro. E agora você sabe, e saber implica responsabilidade, não para se cobrar, mas para se respeitar. Você não pode mais se tratar como alguém perdido, porque não é. Você não pode mais se diminuir, porque isso seria desonesto com quem você está se tornando. Você não precisa inflar o ego, nem criar uma imagem espiritual. Você só precisa continuar sendo coerente. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma palavra de cada vez. E isso é suficiente, porque a soma dessas pequenas coerências constrói algo muito maior do que qualquer grande gesto isolado. Constrói caráter, constrói presença, constrói uma vida que faz sentido para você mesmo quando ninguém está olhando. E no final é isso que importa, porque quando você se deita à noite, não é a opinião dos outros que ecoa, é a sua própria consciência. E agora essa consciência começa a ficar mais tranquila, mais alinhada, mais integrada, porque você não está mais se traindo constantemente. E essa paz não é euforia, é repouso, é a sensação de estar no próprio lugar, mesmo em movimento, mesmo em construção, mesmo em processo. Você não precisa chegar a lugar nenhum para se sentir inteiro. Você já está inteiro enquanto caminha. E isso muda completamente a jornada, porque agora cada passo tem valor, cada dia tem dignidade, cada esforço tem sentido. E quando a vida é vivida assim, o resultado deixa de ser uma obsessão e se torna consequência natural. E quando os resultados chegam, eles não te desequilibram, porque você não depende deles para se sentir válido. Eles apenas confirmam externamente algo que já estava estabelecido internamente. E isso é o auge da maturidade humana, espiritual e prática. Viver de dentro para fora, com clareza, integridade e presença sustentada. E agora que você chegou até aqui, não há o que adicionar. Apenas continuar vivendo a partir desse eixo, retornar a ele sempre que necessário, ajustar sem culpa, realinhar sem drama, seguir sem desistir, porque desistir agora não faria sentido, não por obrigação, mas porque você já provou para si mesmo que existe um modo mais verdadeiro de estar no mundo. E uma vez que você prova isso, não há retorno confortável ao antigo padrão. Há apenas avanço consciente. E esse avanço não precisa ser rápido, precisa ser real. E você já está nele. E isso basta.